Olá, crianças, tudo bom? Hoje nós estamos aqui mais uma vez para um novo estudo. Então, a partir de hoje e mais alguns domingos, nós vamos aprender um estudo novo. Vocês lembram que a gente aprendeu até domingo passado? Nós aprendemos sobre os 10 mandamentos. E vocês se recordam que a gente aprendeu lá nos 10 mandamentos que os 10 mandamentos eram bons para nós, para o nosso coração. Os 10 mandamentos nos ensinaram também que eram bons para os outros, para as pessoas, todas as pessoas. Por isso a gente precisa ensinar as pessoas sobre Jesus, para eles se arrependerem dos seus pecados e obedecerem a Deus. E também nós aprendemos que os 10 mandamentos nos ensinam a ser mais parecidos com Cristo. E é a partir daqui que a gente vai começar a conversar e estudar hoje, porque esse nosso próximo estudo tem a ver com isto: como ser mais parecidos com Cristo. Vocês sabiam, crianças, que o próprio Jesus Cristo viveu aqui na terra e ele não tinha pecado nenhum, e ele sabia como lutar contra o seu inimigo, o diabo. Porque o diabo, ele nos tenta, ele quer que a gente faça coisas más para que a gente se afaste de Deus. E ele fez isso com Jesus também. Mas Jesus sabia lutar contra ele e se proteger desses ataques do diabo. E o próprio Jesus nos ensina a fazer isso também. E aí, se nós aprendermos com Jesus, nós vamos ser mais parecidos com Cristo. E sabe onde é que ele nos ensina isso? Como ser bem parecido com ele? Na palavra dele, na Bíblia. Então nós vamos aprender aqui, lá na palavra dele, no livro de Efésios. O livro de Efésios foi um livro escrito pelo apóstolo Paulo. Lembra do apóstolo Paulo? Aquele que escreveu a carta aos Filipenses, que a gente estudou lá atrás, antes dos 10 mandamentos. Pois é, e Jesus, ele nos ensina de um jeito, ele inspirou Paulo para escrever a Bíblia e nos ensinar como imitá-lo de um jeito muito legal, de um jeito bem fácil de aprender. Vou ensinar para vocês como todos esses domingos, mas eu queria que vocês ouvissem agora o versículo de memorização. O versículo de memorização de hoje é Efésios 6:13, que diz assim: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Sabe o que ele quer dizer com isso? Eu vou explicar para vocês. Paulo ensinou que para a gente se proteger do inimigo, nós temos que vestir uma armadura. Como assim uma armadura? O que Paulo estava querendo dizer com isso? De quem que ele estava lembrando? Paulo estava lembrando de um soldado romano. Naquele tempo, os soldados romanos, eles vestiam uma armadura, uma roupa de guerra, para eles poderem se proteger dos inimigos dele. E essa armadura tinha um monte de peças. Sabe o que acontece, gente? Essa armadura ia proteger ele do inimigo. É como a gente. Quer ver como vocês vão entender o que eu vou dizer? Sabe quando tá chovendo e muito frio? Olha aqui, ó. Vamos imaginar que esteja chovendo e muito frio. Essa menina aqui, ela vestiu uma roupa para proteger ela do frio e da chuva. Olha o que ela tá vestindo aqui. Ela tá vestindo um sapato de borracha para não entrar água no pé dela. Ela colocou uma capa de chuva para não molhar o corpo dela. Embaixo da capa de chuva, ela colocou uma roupa bem quentinha, porque tá frio e chovendo, ia proteger ela do frio. Na cabeça, ela colocou um chapéu para proteger a cabeça dela da água da chuva. Mas está faltando alguma coisa aí. O que a gente usa no dia de chuva para proteger bastante a gente? Isso! Quem falou um guarda-chuva acertou.
Porque o guarda-chuva vai proteger todo o corpo dela. Ela vai abrir o guarda-chuva e a chuva não vai cair. Por isso que mesmo que ela tenha algumas peças aqui que protejam ela da chuva, se tiver faltando guarda-chuva, ela corre o risco de se molhar. Então, ela precisa de todas essas coisas e mais o guarda-chuva para se proteger. Foi isso que Paulo quis dizer. Esse soldado romano aqui, para ele se proteger do inimigo dele, ele tinha que vestir toda a armadura. Lembra o que o versículo falou? Portanto, vistam toda a armadura de Deus para resistir ao inimigo no tempo do mal. E toda essa armadura aqui desse soldado eram muitas peças. As peças eram bastante. As principais eram essas 6 peças aqui. Ele tinha um capacete para proteger a cabeça dele. Ele tinha uma cinta para segurar toda a roupa para não cair e ficar bem presa. Ele tinha essa parte aqui que ele colocava, que era o que chama couraça, que deixava ele todo protegido, que se o inimigo viesse, a espada não ia machucar ele. Ele tinha também uma espada. Essa espada era para se proteger, que se o inimigo viesse, ele batia com a espada e não ia também deixar o inimigo ferir ele. Ele tinha um sapato bem forte, bem resistente, para ele não pisar em coisas erradas, para ele ir no caminho certinho, para ele não cair, não escorregar e não correr o risco de cair e o inimigo machucar ele. E ele tinha também isso aqui que chama um escudo. O escudo protegia todo o corpo dele. Quando o inimigo chegava bem pertinho, ele colocava o escudo na frente e nada ia acontecer com ele. É desse jeito que Paulo disse que nós devemos usar a armadura de Deus. Ai, tia Cris, eu não estou entendendo isso direito. Gente, se nós vamos para a chuva e para o frio e nós precisamos de um monte de roupa para a gente não se molhar, na vida da gente com Deus é a mesma coisa. Existe um inimigo mau que quer que a gente peque e a Bíblia ensina que a gente pode lutar e pode se proteger. E a gente vai aprender esses próximos domingos algumas coisas que a gente pode fazer para se proteger. E cada uma dessas coisas a gente vai usar como exemplo uma peça da armadura. Cada peça dessa armadura aqui vai ensinar para a gente uma coisa que a gente pode fazer para se proteger desse inimigo. E a gente vai ficar mais parecido com Jesus. Então, está combinado? A partir da semana que vem, a gente vai aprender uma peça dessa armadura por domingo. Por enquanto, vocês vão fazer os seus devocionais e vão aprender este versículo. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para resistir ao inimigo no tempo do mal. E cada dia dessa semana vai ter um versículo que vai ajudar vocês a lembrarem isso, que a gente deve imitar a Cristo, vestir toda a armadura de Deus, que são características, jeitos de Jesus que a gente vai aprender para a gente se proteger do inimigo. Vocês querem aprender comigo tudo sobre a armadura de Deus? Então não esqueçam de fazer os devocionais essa semana e voltem domingo que vem. E a gente vai fazer uma coisa bem legal. A partir da semana que vem, a tia vai mandar para vocês uma figura de um soldado romano. Aí a mamãe vai imprimir para vocês e cada dia a tia vai mandar uma peça da armadura. Aí vocês vão pegar o soldado, vão colocar num papel a figura do soldado e depois, a cada domingo, vocês vão recortar a armadura a peça da armadura que a gente aprendeu e vão colar no seu soldado até que ele esteja com toda a armadura, vestido com toda a armadura, igual o versículo nos ensinou. Portanto, vistam
toda a armadura de Deus para resistir ao inimigo no tempo do mal. Tá bom, crianças? Combinado? Um beijo para vocês, até domingo e não esqueçam de fazer os devocionais. Tchau!